Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Aline Neves, ao meu lado a jornalista Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. E Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos escuta no radinho, para quem nos acompanha aí em todos os portais da Itatiaia. Bom dia para todo mundo. Gente, hoje aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre uma das maiores paixões nacionais, as novelas, isso mesmo. Elas acompanham o Brasil há mais de 70 anos, fazem parte da nossa memória afetiva e ajudam a contar a história do nosso país. Quem nunca, fala a verdade aí, aposto, né? Quem nunca se apaixonou por um galã de novela, um casal de ficção, né? Quem nunca chorou no último capítulo de uma novela? Quem nunca perguntou quem matou Odete Roitman, por exemplo? Mas o que faz as novelas, né, serem esse fenômeno nacional, né? Aqui no Brasil elas são insubstituíveis, né? Mesmo tendo os canais de streaming, né, as séries, as novelas, elas são campeãs de audiência. E para a gente falar sobre esse assunto, o Observatório Feminino de hoje recebe a Joana Oliveira, que é diretora de filmes, roteirista e professora. Joana, muito bom dia para você, obrigada pela presença. Muito bom dia. Joana, vamos falar sobre essa paixão, então, as novelas, né? Eu sou uma noveleira, gente, eu assumo. Eu assisto novela mesmo e agora, podendo assistir novelas mais antigas, né, que elas são reprisadas muitas vezes, eu assisto as que quando eu era criança, juntamente com a minha avó, e a gente gostava muito, eu me emociono, eu sou aquela que, dependendo do capítulo ali, eu fico, meu Deus, mas como que essa cena, como é que eu vou conseguir ficar sem ver essa novela agora? Eu sou muito apaixonada. Por que você acha que a novela pega tanto o brasileiro? Eu acho que, primeiro de tudo, a novela, ela faz parte do que a gente é culturalmente. E também tem uma coisa que é quando os brasileiros podem se ver na televisão. Eu acho que, como a gente tem um mercado cinematográfico, um mercado de séries também um pouco restrito, diríamos assim, principalmente por causa do monopólio norte-americano, né? Uhum. E aí, nas novelas, a gente consegue ver as questões do Brasil, a gente consegue ver, né? Por exemplo, a gente estava falando da Vale Tudo Aqui Mesmo, a coisa do bebê reborn que pegou, e aí, de repente, ela tá na novela. Então, eu acho que é um momento ali de discutir as questões do país, mas também de ser aquele momento de união, de certa forma, e de dividir isso com o Brasil inteiro. Então, depois você pode conversar com seu vizinho, né? É uma questão que está ali diariamente com todo mundo. Para mim, gente, novela tem cheiro de infância, de casa, de vó, de pai, de mãe. A minha infância inteira, sempre 8 horas da noite, depois do jornal, aí tem a novela, senta todo mundo, né, em frente à televisão para assistir a novela, e isso foi a minha vida inteira. E depois que a gente cresce, né, a gente hoje, claro que hoje é uma outra época, né, as pessoas vão perdendo um pouco isso, a gente vai tendo outros compromissos. Eu não consigo assistir uma novela todos os dias, mas todas as vezes que eu estou em casa, por volta ali de 9, né, horário, por exemplo, da novela das 9, na Globo, Vale Tudo, eu estou assistindo novela. E aqueles dias que eu perdi, eu procuro saber na internet, o que está acontecendo. E eu acho muito legal, porque eu acho que ele traz um pouco a nossa essência mesmo de vida, de família, assim, de sentar todo mundo no sofá, assistir uma televisão sem um telefone na mão, que é importante. Eu gosto muito de novela e eu acho, assim, que eu fico percebendo hoje, as pessoas parecem que elas têm vergonha de assumir que gostam de novela. A gente vê até, né, assim, independente de onde seja a novela, a gente SBT, eu adorava Usurpadoras, né, aquelas novelas, assisti milhões de vezes, que novela eu repetindo. Mexicana. Novela mexicana é uma delícia. Tem umas novelinhas agora na internet também, gente, são novelas absurdas, que você fala assim, não é possível, mas que tem na internet que você vai tendo que clicar para passar o tempo, para você conseguir
assistir mais etapa, e aí eu descobri que no YouTube tem tudo, eu vou assistindo a novelinha. E aí eu acho que é arte também, né? A gente tá falando aí de arte, né? E como a Joana disse, reflete a nossa vida, né? Sempre vai ter aquela pessoa ali, aquele núcleo de comédia, aquele núcleo, você vê a pessoa tá passando por tal situação. Eu adoro novela. Eu também. Ô, Joana, e tem também o papel social, né? Quando eu era criança, né, há 40 anos atrás, eu me lembro disso, principalmente os atores negros, todos eram empregados, né, motoristas, eles faziam esse papel, né, na novela. E agora não, agora eles já são empresários, né, os atores negros, eles têm ali, né, eles mostram, né, que eles podem chegar onde eles quiserem, isso também é legal, não é? É isso, a novela ela reflete muito o que é a sociedade brasileira e o que se discute na sociedade brasileira, né? Então, a gente teve aí nos últimos 20, 25 anos uma mudança na sociedade muito forte, principalmente por causa do movimento negro, mas também por causa da política de cotas e também uma coisa da população negra exigir ser vista, né? Então, isso foi... a sociedade foi toda absorvendo isso em vários lugares e as novelas são um reflexo disso, assim, e é muito bonito ver como há 25 anos atrás, na verdade com essa novela com Vale Tudo Mesmo, se você vir como ela era retratada, né, em 1988, há 30 anos atrás, era como 30? Mais de 40, gente, já tem 40 anos, eu assisti essa novela com 10 anos, assim. 38 anos. Entregando a idade total. Mas é muito diferente, assim, como racialmente a novela mudou completamente, né? A gente só tinha núcleos brancos ali na novela. E isso é muito bonito, é uma conquista da sociedade. Eu acho que só não mudou quem matou Odete Roitman. Eu sou da teoria de que ela está vivíssima. Odete Roitman atual, ela está viva. Vai aparecer aí, gente, algum lugar nas Maldivas, toda chique. Querendo ninguém do Brasil, porque ela não gosta do pessoal, né? E a gente fica vendo, né, também agora com esse boom aí de Vale Tudo, quando ela passou pela primeira vez, as pessoas jogaram o número do túmulo da Odete Roitman na loteria e faziam bolões, né? E, quem matou foi fulano, foi fulano. E aí o próprio diretor, o Denis Carvalho, naquela época, ele teve que mudar o final, porque acaba vazando. Se vazou naquela época, né, Joana, que não tinha celular, gente, imagina hoje. Hoje a gente abre o Twitter aí, abre as redes sociais, e tem as pessoas, né, lá no Copacabana Palace, onde a Odete Roitman atual estava morando, e atores que já tinham saído da novela aparecendo ali. Então isso, gente, causa muita confusão na gente, né, porque a gente espera, né, a gente acha que foi um e acaba não sendo. E isso é muito bom da novela, porque gera debate em casa, né, as novelas brasileiras, eu não sei, né, não tenho esse dado, mas... elas parecem que são, assim, um fenômeno até mundial, Joana, porque elas são exportadas, né? As novelas brasileiras, elas são exportadas, elas são consumidas muito principalmente na América Latina, mas também em outros países da Europa e da África também, bastante. Nos Estados Unidos, muita gente assiste até Globoplay, bastante lá, mas também outras novelas feitas por outros canais. Mas eu acho que a novela brasileira ela tem uma pegada muito diferente, porque ela ela tem uma coisa do melodramático que a novela traz, né, muito forte, mas ela tem uma coisa também de grandes atuações dos atores e atrizes brasileiros, assim, e isso faz com que as pessoas fiquem muito ligadas, assim, né, dentro da história da teledramaturgia brasileira, a gente tem grandes, principalmente atrizes, assim, grandes vilãs, assim, que marcaram muito a sociedade brasileira. E é muito interessante, assim, que, na verdade, as telenovelas, elas vêm da tradição da radionovela, que também unia as pessoas em volta dessas histórias, mas, na época, antes da televisão, né, eram com as vozes, né, eram só as vozes, assim, que as pessoas ouviam.
Agora, Joana, esses dias eu fiquei ouvindo alguns comentários, muitas críticas, né? As pessoas nas redes sociais criticando, porque ficam fazendo comparação, por exemplo, das novelas que a gente tá vendo muito que tá acontecendo nos últimos anos, como a Vale Tudo, né? Do remake, né? E existem muitas críticas, não tá igual as feitas, né? A original, digamos assim, além de Vale Tudo, tiveram umas outras também. Eu gosto muito de assistir novela, o Reprise mesmo, aquela que apareceu lá, tipo a Viagem, já vi a Viagem não sei quantas vezes, adoro assistir a Viagem. Se eu não me engano, tá até passando novamente a Viagem. Mas você acha que é preciso, assim, talvez, né, repensar? Porque eu acho que hoje no mercado tem muita gente boa e que pode inovar, né? Porque talvez buscar esse reprise também, não sei, assim, sabe? Porque talvez... Tá jogando um pouco de fora os textos que podem ser criados agora, novidade, não ficar repetindo o que já aconteceu. Mas essa é uma estratégia de marketing. O que acontece é assim, se você for comparar com o que foi a Rede Globo nos anos 80, né? Nos anos 80, a Rede Globo era, assim, a líder total de audiência sem abalos. Mas o que acontece? Hoje em dia a gente está, né, com o streaming, com a realidade do streaming muito forte, também com os celulares. As redes sociais roubaram muito, vamos dizer, os espectadores aí de uma novela ao vivo. Mesmo quando não se assiste ao vivo, é muita concorrência, principalmente dentro da internet, de chamar a atenção das pessoas. Então, o que eu acredito, isso não é só de novela não, tá, gente? No cinema tem sido muito feito, que esses remakes, o que eles fazem é trazer uma memória afetiva dessas pessoas que têm, não sei, como eu tenho 47 anos hoje, né? Eu assisti vários filmes no cinema e assisti várias novelas na televisão. Então, quando eu vejo que vai ter o remake de alguma coisa que me traz essa memória de infância, que vocês falaram bastante, eu penso, eu quero assistir novamente. Mas mais do que isso, né? Você faz com que seus sobrinhos, suas sobrinhas, seus filhos, suas filhas, que elas assistam junto com você. Então, eu acho que a estratégia do remake, ela tem sido feita para tentar levar essa tradição da novela geracionalmente sendo passada. Eu acho que é por isso. Eu vou te falar a verdade, Vale Tudo, eu fiz questão de assistir desde o primeiro episódio, porque eu me lembro de, em 1988, eu com 10 anos, assistindo a novela e horrorizadíssima, porque era assim, a gente via a gente via Helenia Reutemann, né, uma pessoa com problema sério com alcoolismo, e eu não tinha noção, assim, foi uma coisa que gerou em mim uma pergunta, então o álcool, essa coisa que as pessoas bebem, pode ser uma doença também? E eu acho que isso me trouxe para ver a novela. E tá sendo uma diversão, né, gente? Porque realmente essa pergunta, quem matou a Odete Reutemann, foi uma pergunta que marcou a sociedade brasileira. Anos depois, Beatriz Segal falava, nossa, tem 20 anos que eu fiz a novela e até hoje as pessoas falam, olha a Odete Reutemann na rua. Marca mesmo, né? E tem a Odete Reutemann, tem a Nazaré Tedesco, né, gente? A vilã que sequestrou a filha da Maria do Carmo. Tem a Carminha de Avenida Brasil, meu Deus, como a Avenida Brasil parou o Brasil, realmente, no último capítulo. O Petrúquio e a Catarina, que foi o casal, né, bonitinho, o casal fofinho. Não, terríveis, né? Eles eram terríveis. Muito, mas terminaram juntos, né? A gente tem muita, muita novela boa. E depois você escreve aí no nosso Instagram, qual novela que te marcou mais? Qual novela que você gostaria de assistir de novo? Né? Eu me lembro de uma vez, eu estava no exterior e uma chilena me parou, isso foi mais ou menos 2002. Uma chilena me parou e falou, você é brasileira, não é? Eu falei, sou. Ela, me conta de O Clone, que eu tô aqui viajando, eu sei que passou há 6 meses atrás no Brasil, você deve saber tudo, eu tô perdendo a novela. E a gente não tinha essa realidade do streaming, do YouTube, da internet ficar entregando. Ela, eu tô perdendo, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tô pedindo pra minha mãe gravar todos os capítulos, gravando em VHS, né? Mas eu não sei se ela vai me obedecer. Então, assim, muito divertido e muito apaixonante também. Gente, vamos parar um pouquinho de falar sobre novela, porque a gente teve um tema aí essa semana que causou, né, muita...
posso falar indignação das pessoas, porque a morte de uma adolescente que se submeteu a uma cirurgia estética gerou indignação e preocupação no México, e isso refletiu aqui também no Brasil e levou autoridades mexicanas a prometerem fortalecer os controles sobre esses procedimentos em menores de idade. A Paloma Nicole tinha 14 anos, morreu em uma clínica particular. O pai dela relatou às autoridades que a morte ocorreu após uma cirurgia estética autorizada pela mãe da garota, que é ex-mulher dele. A adolescente colocou silicone e também aumentou o bumbum. E eu fico pensando, 14 anos, A gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes, Amanda, falando sobre padrões, Por que a gente tem que se mirar naquela digital influencer ou naquela atriz e falar, eu quero ter aquele corpo, Por que quase ninguém está satisfeito com o tamanho do seio, com o tamanho do bumbum, com o tamanho da perna? E isso, nas adolescentes, eu acho muito perigoso, porque elas não estão preparadas ainda para enfrentar muitas críticas, E acontece também da mãe autorizar, Amanda, isso foi o que mais me chocou. Como que uma mãe deixa uma filha passar por um procedimento desse? Eu achei esse caso, tudo tá errado aí, Pelo que nós vimos, o cirurgião plástico era o companheiro dessa mãe. E a mãe, que não é cirurgiã plástica, teria participado, inclusive, da cirurgia da filha. Então, aí já começa, assim, alguma coisa aí não vai dar certo, E a gente tá falando de uma menina de 14 anos. 14 anos, acho que o corpo não tá formado ainda, Ela colocou seios, aumentou o bumbum. Talvez esperasse mais, ter a maturidade para ver a formação do corpo. Realmente não tá me agradando? Então, eu vou realmente, eu acredito que, assim, se você não tá se sentindo bem, você, tem o direito, tem aí a medicina para fazer a cirurgia plástica, eu acho super bacana, mas tem que ser uma coisa mais certinha, assim, uma coisa que você sabe o que você está fazendo. Agora, uma menina de 14 anos, eu acho que aquilo ali não foi uma vontade dela, não é possível, acho que deve ter sido mais uma vontade da mãe, deste homem. O pai, pelo que eu entendi, nem estava sabendo, agora as autoridades agindo, parece que vai ter até uma lei, Lei Nicole, e eu acho, assim, inacreditável que quem deveria proteger essa criança, essa adolescente, quem acabou a expondo ao risco, porque a gente sabe que a cirurgia, ela tem risco em qualquer idade que seja, Às vezes o pré-operatório não vai apontar nada, mas às vezes a pessoa tem uma complicação que isso vai ser visto só durante a cirurgia. Nós já acompanhamos casos que a pessoa estava totalmente saudável e fez uma cirurgia, infelizmente teve uma complicação, ela morreu. Então isso pode acontecer. E aí uma menina de 14 anos, para mim, é absurdamente esse caso. E as pessoas têm que avaliar isso, porque é muito cedo. Você imagina com 14 anos ela colocando bumbum e colocando, os seios? Imagina com 30 anos. O que já não deveria ter feito, Chocante, Joana? Até pela idade mesmo da adolescente. É uma história que não é uma história nova, isso aqui é o triste. Eu acho que a nossa sociedade, ela não ensina, principalmente as mulheres, a aceitarem e gostarem dos seus corpos, Então, vocês estavam falando da mãe, como que a mãe incentivou isso? Provavelmente ela sofreu essa mesma pressão da sociedade para ter certo tipo de corpo, certo tipo de cabelo, certo tipo de tamanho de boca, de tamanho de nariz, de tamanho de olho. Isso é muito triste, na verdade, o que a sociedade faz com as nossas meninas, assim, principalmente. E eu falo que não é novo, porque aí também, vamos lá, voltar nos anos 80 e 90, eu me lembro quando eu estava na escola que teve um monte de meninas pedindo para as mães e para os pais para autorizarem cirurgias de nariz e cirurgia de seio. Na época, a moda era diminuir os seios. E aí você vê, assim, não é novo, a sociedade se repete, quer colocar as mulheres em um padrão, e é muito absurdo que a Sociedade Brasileira de Medicina tenha feito tantas cirurgias em adolescentes.
os corpos não estão formados, isso daí se repete aí no México, mas eu me lembro da minha escola, várias meninas de 13, 14 anos chegando com os narizes e os seios operados, sendo que o corpo não está nem em formação ainda, isso deveria ser proibido. Não é proibido fazer cirurgia plástica em crianças e adolescentes, porque às vezes as pessoas passaram por um acidente de carro, né? A cirurgia plástica é muito importante para a reconstituição de corpos, mas existe uma coisa estética que tem muito a ver com o consumo, assim, porque gera uma indústria gigantesca de cosmética, que é uma loucura, assim, que não deveria, o próprio médico não deveria ser autorizado. Eu lembro até de um caso de uma colega que ela era uma dessas colegas com dinheiro, assim, e que ela porque queria fazer essa cirurgia de seio e nariz, isso em 91. E os pais foram procurando cirurgiões até achar um que fazia a cirurgia, porque outros 3 ou 4 disseram, não, mas o seu corpo está em formação. E fora isso, psicologicamente, uma adolescente não tem amadurecimento para saber exatamente o que ela ou ele querem fazer com o corpo, assim. Então, não é uma autorização de pai ou de mãe que deveria mudar isso, né? Teria que ser algo acompanhado com psicólogos, teria que ver se essa vontade não surge de um bullying que está sendo enfrentado na escola. Então, eu acho que são muitas questões, e aí a gente volta, né? Essas notícias todas são reflexo da sociedade em que vivemos, assim, é muito bom a gente estar discutindo isso aqui hoje. É isso, agora vamos para o terceiro tema, gente. Olha, uma vingança literalmente brilhante tomou conta do TikTok. Rafaela Bressan, 28 anos, mora em Cuiabá e ela viralizou ao publicar um vídeo em que espalha glitter colorido por todo o carro e o apartamento do ex-namorado, depois de descobrir que foi traída durante o relacionamento. O vídeo da vingança com glitter acumula aí mais de 11 milhões de visualizações. Agora eu vou à minha opinião. Eu achei ridículo. Achei nem um pouco brilhante. Não achei legal isso, não. A gente fala aqui, né, assim, gente, você terminou. Nesse caso aqui foi uma traição, claro, não tô questionando isso. Mas, a pessoa te traiu, não é, né, não dá pra você confiar nessa pessoa. Termina o relacionamento, vai embora, vai ser feliz. Eu não achei legal, não gosto disso, porque se fosse o contrário, eu também ia aqui, ó, meter o pau nele. Não acho legal, então não achei a atitude dela bonita, não. Achei feia a atitude dela, tipo, era melhor ela ter saído por cima nessa situação. A Aline até estava falando antes da gente começar o programa, você passa o glitter no carnaval, você fica 2 semanas tentando tirar aquilo do seu rosto, do seu corpo, do cabelo. Você imagina a casa e o carro. Acho que vão ser anos aí. Mas eu acho que não é nem a questão da limpeza pra ele, não. Eu acho que a questão da atitude dela não foi uma atitude legal. Eu acho que essa questão de vingança, né, o término de relacionamento, eu acho que a melhor vingança é você ser feliz. Vai ser feliz, tá ótimo. Então, eu não gostei. Qual a sua opinião, Aline? Amanda, eu vou ser curta e grossa também. Acabou o relacionamento, foi traída, um beijo e tchau. Sabe, não tem que vingar, sabe, porque despreza ali, a pessoa não liga mais pra ela, pronto, faz igual a Amanda falou, vai ser feliz. E você, Joana? Ai, gente, é tão ruim término de relacionamento. Falamos de uma praticidade aí, né? A gente sofre tanto, é tão ruim. Assim, e aí também fala de uma necessidade, às vezes, de chamar atenção, de expor ali. Eu fiquei morrendo de dó dessa menina. Morrendo de dó, porque é um brilhante, mas é um brilhante falso, né? Tá todo mundo triste quando um relacionamento acaba, assim, dessa forma. Mas é isso, né, gente? Eu acho que vamos parar com essa lacração, não tem que ter lacração. A gente tem que, igual vocês falaram, tem que tentar se recompor ali. Não vai ser a vingança que vai mudar essa tristeza que tá dentro da gente, né? Não é fácil, mas é porque aqui a gente fala muito sobre a violência contra a mulher, né? Então é o que a gente fala, a gente terminou o relacionamento, não dá pra você tentar, você querer que a outra pessoa fique com você pra sempre, matar a pessoa porque ela, né, terminou o relacionamento e nem jogar glitter na casa da pessoa, ou quebrar carro, a gente vê muitos casos também das mulheres que quebram carro, né? Enfim, não gostei não. Ô gente, nosso papo, poderia durar aí, ó, quase a manhã toda, mas a gente vai ter que encerrar. Quero agradecer aqui... Aline, antes, quem matou a Odete Roitman, gente? Antes da gente ir embora, vamos aqui dar opinião? Eu acho que foi a Marina.
Quem que é a Marina? A Marina, ela é a cozinheira da casa dos Reutemann. Gente, eu nem sabia que ela chamava Marina. Ela se chama Fernanda Botelho, atriz aqui de Belo Horizonte. Eu acho que foi ela. Eu achava que aquela Nise que cuidava do filho da Odete, ela não morreu. Eu acho que foi a Nise, viu? Eu acho que a Odete Roitman está viva. Ela vai mudar o roteiro. Vamos ver, então. Joana Oliveira, que é diretora de filmes, roteirista e professora, muito obrigada pela presença, muito obrigada por participar com a gente desse debate, viu? Agradeço demais, eu adoro falar sobre assuntos que a gente está vivendo aí, e tô adorando ver a novela, tô querendo fazer uma festa lá em casa pro final, reunir amigos, amigas, a gente se fantasiar e ficar esperando ver quem vai matar, quem matou. Se ela está morta ou não. Se ela está morta ou não. Uma ótima programação. Então vamos, né, Aline? Até semana que vem, gente. Tchau, gente. Bom dia.